Então, essa suspensão do direito de dirigir é um procedimento que requer a atuação do direito de trânsito, né? A cassação da CNH, quando o cidadão se envolve em procedimentos que chegam nesse aspecto, nessa seara, também é tratado pelo direito de trânsito. Então, é um ramo consolidado e que precisa cada vez mais ser discutido, debatido, ser ensinado, né? Dado a informação a respeito dele para que ele possa tomar assim, uma abrangência cada vez maior na nossa vida, né? Na vida dos profissionais, do cidadão, para que o cidadão saiba quais são os seus direitos, mas também saiba quais são os seus deveres, né? Conforme o IPEA, em 2021 nós tivemos mais de 64 mil acidentes, sendo deles mais de 5 mil óbitos envolvendo transportes terrestres. As principais causas são falta de atenção, velocidade compatível, não guardar distância segura e consumo de álcool. Mas então, onde é que ficam os nossos direitos? É sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Tá? Então seja muito bem-vindo ao podcast do Gestor de Frotas. Para quem não me conhece, meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Inflit. Estou novamente com o Flávio Oliveira. Valeu, Marley, obrigado. É sempre um prazer participar desse projeto que visa trazer informação relevante para o gestor de frota e para todos que lidam com esse ecossistema. Me chamo Flávio Oliveira, especialista em gestão estratégica de frotas, atuando nesse setor há mais de 16 anos. Como falei, é sempre um prazer. Excelente. Então, pessoal, antes da gente começar esse episódio, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar seu curtir, seu comentário e que você compartilhe esse conteúdo com alguém que você acha relevante também. Bom, o tema de hoje é os principais desafios do direito de trânsito, tá? Então, a gente trouxe aqui uma pessoa muito especial para estar falando um pouco sobre isso. Então, eu vou passar a bola aqui, né? Passar a fala para o Wender. Para o Wender, se apresenta um pouquinho aí para nós e é um prazer enorme estar aqui contigo hoje. Prazer meu, bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que vão estar nos assistindo ao vivo e após o episódio, né? Satisfação estar aqui no canal com a Inflit aí, contribuindo, né? A FENARDETRAN tem um protagonismo a nível nacional, né? Contribuindo com a segurança viária e falando um pouco disso aí, eu me apresento a vocês, né? Sou o Wender Moraes Vicente, sou de Marabá, no Pará, sou consultor da FENARDETRAN. Atuo aqui no estado do Pará como agente de trânsito. Atualmente estou secretário adjunto de Segurança Institucional, já tenho aí 24 anos de experiência nessa área, com algumas especializações acadêmicas no ramo de trânsito, né, no segmento do trânsito, e vamos fazer esse bate-papo, né, falando aí dessas dúvidas, vamos esclarecer, vamos trocar ideia, contribuir, produzindo conhecimento, informação para todos os inscritos e os próximos inscritos do canal. Excelente. Wender, vamos começar com uma pergunta básica, né? O que é o direito do trânsito? Opa, legal. É importante falar do direito de trânsito. É um ramo consolidado do direito, tá? Ainda um ramo pouco explorado em diversas outras áreas, tá bom? Vou dar um exemplo, né? No aspecto criminal, o Código de Trânsito prevê um capítulo dos crimes em espécie, tá? Especificamente, só para exemplificar, mas ainda são pouco explorados, né, as tipificações que existem ali nesse capítulo específico dos crimes em espécie, e muitos casos que envolvem os sinistros de trânsito, por vezes, acabam sendo enquadrados no âmbito policial, ali nos procedimentos, no âmbito das delegacias de polícia. A grande parte são enquadrados ali ainda pelo Código Penal, porque, né, é uma legislação muito mais consolidada, já tem muito mais tempo de abordagem no meio jurídico, né, no mundo jurídico, mas o direito de trânsito é um ramo consolidado, é um ramo que aborda aí a promoção da garantia de direitos, vamos dizer assim, né, que envolve tanto o aspecto administrativo de trânsito, seja de infrações, seja de processos de registro, licenciamento, transferência de propriedade de veículos, a questão dos sinistros, classificação de monta, reclassificação de monta dos sinistros. Nós temos ali também
Outros exemplos que são relacionados à parte de suspensão da licença para dirigir, né? O CTB traz a expressão direito de dirigir, mas dirigir não é um direito, é uma concessão, uma licença que o Estado, né, o poder público concede ao cidadão depois de cumprir os requisitos previstos na lei. Então, essa suspensão do direito de dirigir é um procedimento que requer a atuação do direito de trânsito, né? A cassação da CNH, quando o cidadão se envolve em procedimentos que chegam nesse aspecto, nessa seara, também é tratado pelo direito de trânsito. Então, é um ramo consolidado e que precisa cada vez mais ser discutido, debatido, ser ensinado, né? Dado a informação a respeito dele para que ele possa tomar assim, uma abrangência cada vez maior na nossa vida, né? Na vida dos profissionais, do cidadão, para que o cidadão saiba quais são os seus direitos, mas também saiba quais são os seus deveres, né? Porque a segurança viária requer isso. Uhum. E essa explanação sua, Wender, já nos leva para a próxima pergunta, porque o fato da gente já ter o direito de trânsito como uma matéria consolidada, no Brasil a gente percebe que ainda também há muito o que avançar, né? E aí eu pergunto para você, quais são os principais desafios para que o direito de trânsito avance, não só com relação à população como um todo, mas também com aqueles que mais utilizam-se, né, dos veículos, do trânsito, que são os gestores de frota, as empresas de frota, que têm a frota como seu principal meio de sobrevivência. Quais são os principais desafios e aonde é que o direito de trânsito precisa realmente avançar? Em quais aspectos? Bom, vamos pontuar alguns aspectos aí. O direito de trânsito, ele por essência, por característica, ele se relaciona, ele se comunica, ele interage, ele é dinâmico, tá? Ele interage com diversas áreas do saber, né? Diversos campos profissionais. Vamos dar um exemplo. Falando de frota, né? Nós temos a questão do planejamento, do rotograma, que as empresas acabam realizando, né? Mas aí todo um trabalho de engenharia de tráfego que tem uma relação íntima com o direito de trânsito, no sentido de planejar o tempo que vai ser percorrido naquela rota pré-definida, por exemplo. Esse tempo precisa estar de acordo com os limites de velocidade estabelecidos na via, para que não ocorra o cometimento das infrações, para que não ocorra, né, sinistros de trânsito. Então, nós saímos aí, olha, do aspecto da sinalização de trânsito, que vai desde a engenharia de campo, que estuda o local, que desenvolve um projeto, que implanta um projeto, que executa a sinalização. Nós passamos pelo aspecto da educação para o trânsito, tá? Onde o cidadão, o condutor, o usuário da via, ele precisa compreender isso, né? Quais são os seus direitos, mais os seus deveres. A gente perpassa pelo conceito de trânsito, né? A gente perpassa pelo princípio da territorialidade do trânsito no CTB, que são as circunscrições. Uma hora o cidadão utiliza uma via de responsabilidade do município, outra hora uma rodovia de responsabilidade do Estado, outra hora uma rodovia de responsabilidade da União. Então ele precisa cumprir essas regras, onde ele também precisa cuidar, né, da segurança dos demais usuários da via. Então, tudo isso está intimamente relacionado com o direito de trânsito. Nós temos aí o projetista que trabalha com a mobilidade urbana, promovendo a acessibilidade de pessoas no caminhar, por exemplo, a mobilidade ativa, uma ciclofaixa, uma ciclovia, né? O projeto que visa diminuir, né, tempo de percurso no transporte de carga, diminuir poluição ambiental, né? Então, a emissão de poluentes tem a ver com um planejamento, com uma fluidez da via, porque quanto maior o tempo de veículo parado, né, além do desgaste mecânico prematuro do veículo, aumento de combustível, impacto na economia de frota, né,
você tem também um aumento de poluição, de emissão de poluentes na atmosfera. Então, aí nós já estamos falando do meio ambiente como um todo, né? Então, o direito de trânsito, ele perpassa, ele se interrelaciona, né, dada a sua dinâmica, essa é uma característica, com diversas áreas do saber. Direito de trânsito é um dos direitos mais interdisciplinar que existem. Perfeitamente. Quando a gente vai ver o direito de trânsito, ele vai percorrer todas essas áreas que você falou, né? E a gente vai ver os gestores de frota muitas vezes sofrendo com isso, né? Porque ele tem que entender... E aí é necessário, né, haver essa compreensão dos gestores de frota em investir na implantação de equipes multidisciplinares, em capacitação dessas equipes para melhor gerir a frota, né, fazer um planejamento cada vez mais eficiente, né, proporcionando um serviço mais seguro e evitando passivos judiciais, por exemplo, que decorrem, né, dos sinistros de trânsito. Uma outra pegada que nós podemos trazer como desafio é você ter esse contexto tratado, incluído no âmbito educacional, né, na educação superior. Então, é importante que esse tema ele seja inserido nas graduações. Hoje nós temos já diversas especializações, né, específicas em áreas do saber relacionadas ao trânsito, direito de trânsito, engenharia de tráfego, planejamento urbano, né, cidades inteligentes, você vai ter gestão de segurança viária, gestão de trânsito, educação para o trânsito, mobilidade, mas é preciso trazer isso para as graduações, né? Isso está em consonância, isso acontecendo estaria em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda, né, 2030, no sentido de quê? De ampliar o conhecimento educacional nesse sentido, para que, de fato, possamos ter, né, os aspectos da segurança viária implementados com eficiência, com eficácia, que é o que se espera, né? Era exatamente o ponto que a gente estava colocando aqui. Até em outros episódios, nós falamos com o Dr. Danilo a respeito da educação para o trânsito. Instituto Brasileiro de Trânsito? Direito de Trânsito? Isso. Para a gente entender por que não está acontecendo aquilo que o Código de Trânsito prevê. Que a educação para o trânsito ela deve ocorrer desde a pré-escola até o 3º grau. E não só isso, como o direito de trânsito, você bem falou, que essa interdisciplinaridade do direito de trânsito perpassa por outras áreas do saber. O gestor de frota estava falando que ele sofre tanto com isso, que ele pega uma área que, de repente, ele vai ter um embate civil. Então, ele vai ter que entender do Código Civil. Daqui a pouco, ele vai ter um embate em um conflito trabalhista. Porque ele vai ter a roteirização dele e o horário para aquela roteirização, para o trabalho do motorista, gera um conflito para ele. Daqui a pouco ocorre um acidente e ele vai ter um problema agora não só civil, mas também criminal, como você bem falou. Então, o gestor de frotas ele precisa sim pensar em montar uma equipe interdisciplinar. E isso muitas vezes está acontecendo agora e a gente está precisando correr atrás de um prejuízo que ficou no passado por não atendimento daquilo que está escrito no Código de Trânsito. Que a educação para o trânsito deve ocorrer desde a pré-escola até o 3º grau. E hoje a gente está vendo não só os gestores de frota caindo de paraquedas no setor, a gente tem esse dado de mercado, o Marley pode falar bem sobre isso, mas a gente tem ele caindo de paraquedas e sem um conhecimento básico da interdisciplinaridade que o próprio setor exige, que é o direito de trânsito, né? Exato. A lei do motorista, ela retrata bastante, de forma bastante clara, né, isso que você mencionou. Nós temos uma jornada de trabalho do motorista, que ela precisa ser respeitada. Nós temos aí uma necessidade de ampliar a infraestrutura dos pontos de descanso desses motoristas ao longo das rodovias pelo país, tá? E também nós temos aí os aspectos da fiscalização, por exemplo, que ela é muito
pautada, ela depende ali da ferramenta, né, do registro de velocidade, de distância, né, o tacógrafo, tá? Então, por vezes, nós temos falhas de manutenção do equipamento, nós temos, por vezes, falha no preenchimento do disco ou da fita diagrama, né? Nós temos aí a falha da condução que excede os limites, que excede a jornada, o horário, o tempo de descanso, né? Ele é reduzido, a jornada de deslocamento ela é excedida por parte do motorista. Eventualmente acontece também por parte da empresa frotista. São casos até isolados, acredito, mas acontece. Então, nós temos aí situações que precisam ser melhor trabalhadas do ponto de vista da sensibilização, né? E ainda existem aqueles casos que nós identificamos muito aí nas fiscalizações Brasil afora, PRF é categórica nisso, que é a fiscalização do uso de substância psicoativa, tá? E aí tem um aspecto que nós não falamos ainda, que eu vou trazer aqui, que é o impacto, a relação do trânsito com a economia, né? Aí tem aquela briga constante do condutor autônomo, que ele vai agregar numa transportadora, o custo do frete, o custo dos insumos, combustível, essa variação fiscal, enfim, tudo isso influencia, né, nessa equação complexa de equilibrar, né, a obediência à jornada, porque para esses motoristas, o tempo para eles é muito mais dinheiro do que para muitas outras pessoas. Então, eles vivem de frete, por exemplo. Aqueles que são empregados como motorista das transportadoras, eles já têm uma infraestrutura, uma retaguarda um pouco maior e melhor. Então, a gente precisa olhar os dois extremos aí, né? A transportadora que tem os seus funcionários, que também precisa seguir todo esse ordenamento jurídico, né? E os funcionários precisam também obedecer às regras, ter essa previsão, esse trabalho de cuidado para não se envolver em sinistro. Mas o autônomo também, né, está inserido nesse cenário e, por vezes, nós acabamos vendo muitos desastres aí, muitas vidas tiradas, ceifadas, por conta dessa equação complexa que ainda não foi devidamente solucionada. Wender, vamos aproveitar que a gente está falando de motoristas, né? E uma das coisas que mais é procurada ultimamente é o entendimento da lei do motorista, né? Então, falando de empresas que têm motoristas ali como funcionários e tudo mais, eu queria entender, na verdade, eu queria que você trouxesse quais são os principais pontos que você enxerga que o gestor de frotas deve ficar atento quanto à lei do motorista. Não só o gestor de frotas, mas também o próprio motorista, para ele também saber se defender, saber dos seus direitos, né? E poder levar uma vida boa, né? Porque a gente sabe que, às vezes, o gestor de frotas, a operação ali, acaba castigando um pouco a vida do gestor de frotas e ambos, por não entenderem quais são os direitos, quais são as leis, né, que estão ali inseridas naquele contexto, acaba não consertando esse tipo de prática. Bom, a Lei 13.103, que é a Lei do Motorista, né, também chamada de Lei do Descanso, já foi uma evolução, né? Nós tivemos lá no passado uma outra legislação que foi sustada, foi suprimida, foi revogada, né, foi modificada, porque carecia de ajustes. A lei atual, ela traz, a partir do artigo 2º ali, os direitos, né? E se formos analisar detalhadamente, os direitos, eles relacionam ali de maneira pontual um programa de educação para o trânsito que os motoristas precisam, um programa permanente de educação para o trânsito, porque isso tem que ser um trabalho permanente. No caso das empresas, os gestores de frota precisam ter essa preocupação, porque a lei garante isso, pelo menos no texto isso está previsto. Eles precisam de capacitação, né? O artigo 145 do CTB já trazia uma obrigatoriedade dos cursos especializados, né? E também nós temos aí a necessidade dessa educação permanente prevista na Lei 13.103. Do mesmo modo, a mesma lei prevê um cuidado voltado para a saúde desse profissional. Então, por isso a gente fala, né,
interdisciplinaridade, né? Precisamos ter esse contato e esse é um avanço que os frotistas precisam implementar exatamente para que os motoristas tenham essa preocupação, desenvolvam internamente essa disposição em cuidar da saúde, né? Seja em relação ao combate ao tabagismo, né? Ao consumo de álcool, né? Porque às vezes o camarada está na folga, mas ele está comprometendo a saúde dele, né? Ingerindo bebida alcoólica, e a depender do quanto ele dirige, do intervalo de tempo que ele vai retornar para a jornada de trabalho, ele poderá ser flagrado, né, pela fiscalização, ou se não, ele poderá se envolver no sinistro, ainda com reflexos lentos, alterados em decorrência daquela folga de ontem, vamos dizer assim. Então, são desafios que perpassam pela conscientização para que o profissional também entenda que uma parte disso é responsabilidade pessoal dele, é intrínseco, né, interior. Tem uma querência envolvida, né, ele precisa querer isso. Entendi. E Wender, ainda nesse aspecto, né, hoje, como é que está com a sua percepção em relação à fiscalização dessas empresas para entender se a lei do motorista está sendo bem aplicada ali? Bom, existe uma relação aí com a consolidação das leis trabalhistas, né? Isso tem gerado diversas ações trabalhistas por conta desse excesso da jornada de trabalho, uma redução acentuada nos intervalos de descanso e falta aí um equilíbrio porque a própria lei prevê que pode haver um consenso, né, entre as empresas, né, os sindicatos patronais e os sindicatos da categoria de trabalhador. É uma relação trabalhista, como foi falado há pouco, né, que também é necessário haver, né, essa mediação, mas lembrando que a resistência física do profissional, ela não é negociada. Muitas vezes, os acordos, as convenções, nesse sentido, as convenções trabalhistas, né, que acontecem entre as partes, deixam de observar a resistência física, porque vai chegar uma hora, a gente pode colocar no popular, né, e o botãozinho vai desligar. E aí, quando isso desliga, o resultado é desastroso lá na via. A gente vê muito isso, né? Então, não é o que se espera. O que se espera é que o produto transportado possa sair do ponto A ao ponto B sem que o responsável, que é o condutor, né? E eu não estou falando aqui agora de responsabilidade jurídica, porque tem do transportador, né? Isso. Tem do condutor, né? Tem da pessoa que vai, do expedidor da carga, enfim, né? Não estou entrando nesse mérito. Estou dizendo que no momento do deslocamento, as condutas na direção do veículo automotor, elas têm responsabilidade direcionada. E se essa sobrecarga é colocada sobre esse profissional, vai ser inevitável. Uma hora o sinistro vai acontecer e vidas vão ser tiradas. E é isso que a gente não quer. Inclusive, Wender, nós tivemos um episódio aqui com a doutora Sidneia, psicóloga do trânsito, e ela deixou muito claro que o bem-estar do profissional motorista precisaria ser observado com muito mais cautela e cuidado pelos gestores de frota. Exato. A gente pode até colocar na descrição do vídeo esses 2 episódios com o doutor Danilo, com a doutora Sidneia, para que os nossos telespectadores, né, os nossos ouvintes possam acessar também, porque foram dados importantes que foram passados por eles, tanto com relação à educação para o trânsito, quanto com relação à saúde e o bem-estar dos motoristas e a relação Exatamente. que os próprios gestores de frota têm com esse bem-estar. Não só com o bem-estar relacionado à carga horária de trabalho, mas com relação ao sono, ao bem-estar familiar, ao que ele pode transmitir daquilo que ele tem em casa para o volante, para o trânsito em si, né? E devolver ele também em boas condições para a família. Exatamente. Perfeito. Né? Essa integração social é necessária. Exemplo, a avaliação psicológica, ela aborda diversos aspectos, né? Não vou entrar no mérito aqui da anamnese lá. Mas, durante o deslocamento, ocorre ali um processo de memorização, né, de cenário repetitivo.
Então, em algum momento, isso vai influenciar na percepção, reação do condutor. Quando ele está no momento de descanso, é preciso ter num local de descanso, num ponto de parada, na empresa, né? Ele precisa de meios, de recursos que ele possa desfocar disso. Possa Ele realmente precisa proporcionar um retornar descanso. para a realidade, né? Um momento em que o cérebro precisa descansar, né? Para que quando ele for retornar para a atividade, ele esteja, né, com a sua capacidade física, psicológica, emocional preservada. Então, isso é importante. Inclusive, esse tema, né, esse foi o contexto da palestra que ministramos eu e a doutora Bianca, né, no congresso da FENAR-DETRAN, ano passado, foi o comportamento seguro e comportamento de risco. Nós fizemos uma palestra lá abordando exatamente isso, né? Essa percepção do risco, ela precisa ser ensinada de maneira transversal, né? O maior desafio hoje nós conseguirmos abordar a transversalidade do trânsito nas escolas, até chegar, né, essa gradação de nível de abordagem até o nível superior, né, a educação superior. Mas é necessário também que se faça algo para hoje. As pessoas que estão morrendo hoje ou eventualmente matando hoje no trânsito, a gente não pode só jogar a carga nas crianças hoje para o trânsito do amanhã. É um exemplo que eu falo muito. Nós precisamos fazer algo para evitar que as pessoas, os adultos, morram hoje, que os adultos matem hoje no trânsito por imprudência, por negligência, imperícia, né? Pelo cometimento das infrações, tá? Que acabam patrocinando o sinistro. Então, nós precisamos fazer... É uma dualidade, né? São coisas que nós não podemos deixar de abordar, de pensar, de tratar, de planejar, de gerenciar. E o gestor de frota precisa, na justa medida, adotar esses valores, e o condutor também, na outra ponta, ele precisa compreender, assimilar e praticar isso também. Excelente. E Wender, até falando sobre esse ponto de educação, né, nas escolas principalmente. Não tem muito tempo que eu saí do colégio, né? E eu lembro que dentro desse processo, poucas vezes foram tocadas de fato na parte de direito de trânsito, né, de conscientização de trânsito. Foi até um ponto que a gente falou com o Dr. Danilo, que é o presidente da Comissão de Direito do Trânsito da OAB na Bahia, né? E como é que você hoje vê, até você falou do seu congresso, né, que você palestrou e tal. Sim. Como é que você vê ações práticas para a gente melhorar essa situação, né? Pensando no processo de construção que a gente tem que fazer com as pessoas que estão entrando na sociedade agora, que estão tendo um entendimento de conscientização social, principalmente, as crianças mesmo, né? Que elas tenham em mente que um crime de trânsito pode ser tão grave quanto qualquer outro tipo de crime, como matar, né, roubar, né, e diversos outros. O CTB traz as tipificações, as capitulações ali do homicídio, né, na direção do veículo automotor. Né? Então, nós temos aí um exemplo muito clássico nesse sentido. Nós temos diversas vidas que são ceifadas por excesso de velocidade, por alcoolemia. Né? Um excesso de peso, por exemplo, no transporte de carga, pode ser um fator que venha a ser identificado aí como um fator que contribuiu para a ocorrência de um sinistro que gerou morte. Né? Isso, a perícia vai ter condições de identificar isso. Então, são fatores que são previsíveis. Né? Do ponto de vista educacional, nós precisamos ampliar essa difusão do conhecimento. Né? O ensino de trânsito ele precisa ser cada vez mais ampliado, essa difusão do conhecimento. É isso que eu quero me referir, né? Trazer essa importância. Do ponto de vista acadêmico, como nós tínhamos falado, nós precisamos ampliar isso na graduação de engenharia, na graduação de arquitetura, nós precisamos ampliar isso na graduação de geografia, nós precisamos falar da história do trânsito, essa evolução do trânsito, do transporte, como começou, onde começou, né? É um princípio bíblico, inclusive, né? De onde
quem somos, de onde viemos e para onde vamos, né? Tá? Então, nós precisamos saber disso, né? Então, na história bíblica, nós já temos o conceito de trânsito, nós temos ali aspectos que remontam, né, ao longo da história bíblica, o trânsito já ali caracterizado. Então, hoje, nós precisamos falar disso no direito, na graduação em direito, no bacharelado em direito. Nós precisamos falar de educação para o trânsito na pedagogia. Nós precisamos falar do planejamento na geografia, né? Então, inclusive é uma competência do geógrafo, tá? Abordar os planejamentos territoriais, urbanos, rurais, enfim. Tá? Então, é preciso aprofundar essas características que, por vezes, não são tratadas de maneira mais pontual, mais específica, e é necessário, né? Precisamos ver isso nas engenharias tecnológicas, né? Os planejamentos de engenharia de tráfego hoje, a tecnologia ela consegue, né, abordar, construir um produto final muito mais consistente. Na estatística, é uma deficiência, por exemplo, da municipalização do trânsito a nível de Brasil, um trabalho estatístico, uma pegada mais refinada. Muito se fala em estatística de sinistro de trânsito, mas não é só isso. É preciso fazer uma estatística de quantas pessoas um órgão de trânsito, por exemplo, atende por dia, quais são os principais temas, né? Do mesmo modo, numa empresa de transporte, uma transportadora, um frotista, ele precisa fazer uma gestão daqueles acontecimentos que quase contribuíram para um sinistro. Não aconteceram, mas quase, né? E essa estatística ela vai me dar subsídios para abordar cada característica e de maneira que eu possa fazer ali uma atuação mais assertiva na educação para o trânsito, na prevenção, na sensibilização dos profissionais que estão conduzindo, identificar problemas ao longo do trajeto que eu posso contribuir enquanto frotista também com o poder público. Olha, está tendo problema ali. Às vezes é um problema estrutural, de dimensão da via, uma via mais estreita precisava ter um alargamento, ou o contrário, um traçado de curva que precisa de um tratamento da engenharia, né? De repente está tendo uma inclinação desfavorável à altura da carga, então isso pode contribuir. Nós temos aí as áreas de escape, né? No conceito que tem sido muito difundido no Brasil, das rodovias que perdoam, né? Na região sul aí, Paraná, Santa Catarina, né? Ali para o Rio Grande do Sul nós temos muito ali, São Paulo, Paraná, enfim. Mas aí chama a atenção que esse recurso ele é muito útil, é indiscutível isso, né? Porque você evita vários sinistros com isso. Mas eu sempre questiono e chamo a atenção, deixo aí para aqueles que vão nos assistir, outros especialistas, e o antes? O que está sendo feito de maneira preventiva para que esses veículos não percam o freio? Exato. Porque a manutenção preventiva, que você monta calendários, mas a manutenção preditiva, onde você, de forma mais aguçada, você aprofunda esse monitoramento, né? A telemetria, né? Você consegue fazer um acompanhamento mais próximo do desgaste mecânico dos componentes do veículo, né? Não é só pneu, você tem suspensão, você tem freio, né? O processo de utilização dos mecanismos de freio retarder, né? Uma condução mais econômica, mais suave, menos agressiva. Então, são um conjunto de fatores que precisamos gradativamente ir ajustando. Você tocou num ponto importante, e era um ponto que eu queria comentar contigo, a respeito da tecnologia em si e do quase acidente, né? E no levantamento de números, de indicadores. Sim. Com relação ao trânsito e ao direito de trânsito. Com o aumento da tecnologia, isso trouxe melhorias, e quais foram as melhorias para os especialistas de trânsito? E o quanto isso está sendo implementado? Aqui são duas perguntas para a gente poder dividir, e aí no seu modo de ver, tá? Como isso está sendo implementado no setor privado e no setor público?
E se está sendo implementado da mesma forma, com a mesma velocidade, e como é que você enxerga isso? A tecnologia, o aumento da tecnologia trouxe melhoria para os especialistas de trânsito e ela está vindo com a mesma velocidade para o setor público e privado? Como é a sua percepção com relação a isso, Wender? Bom, a percepção ela é boa, ela é positiva em relação à utilidade, à necessidade, né? Bom seria se nós não precisássemos de alguns recursos tecnológicos que são empregados hoje, porque alguns eles vêm exatamente para suprir alguma falha humana propriamente dita. Exemplo, nós temos aí uma crescente na utilização, na escala de produção industrial dos veículos, sobretudo de carga, né, em relação aos sensores de aproximação de faixa lateral, né, e também de saída da pista, correto? Isso. Por outro lado, isso indica para nós uma pouca utilização dos retrovisores por parte do condutor. Você acha que o aumento da tecnologia pode estabelecer novos padrões de comportamento para o condutor que podem ser arriscados também? Exato. Os comportamentos arriscados eles estão sendo supridos pelo recurso tecnológico. Certo. Né? Pronto. Tá? É isso que Compreendi. eu quero dizer. Bom seria que o condutor tivesse essa atenção redobrada de forma permanente. Mas a tecnologia se antecipou exatamente porque já houve um diagnóstico que mostrou, olha, existe uma falha aqui. Vamos tentar contrapor essa falha com esse sensor. Exato. Uhum. Né? As câmeras que são utilizadas nas cabines dos veículos, né, que elas monitoram o comportamento, né, o grau de atenção, né, se o condutor está prestes a dormir, está meio sonolento ali, elas vêm exatamente porque isso tem acontecido de fato. Exato. Seja o excesso de horas trabalhadas, né, o excesso na direção do veículo automotor, seja alterações de temperatura, né, tem muito caminhão que não tem ar-condicionado, está circulando por aí. E isso gera um cansaço a mais no profissional, no motorista. Então, a questão do ar-condicionado não é luxo. Já foi um dia, né? Mas de algumas décadas para cá, de pelo menos 2 décadas para cá, é necessidade. Né? No sentido de promover melhor ergonomia, melhor conforto para o profissional ter melhores condições de desempenhar cada vez melhor o seu trabalho na condução do veículo automotor. Sobretudo de carga, porque transportar carga não é a mesma coisa de você conduzir um automóvel, uma caminhonete, num passeio, numa viagem, Certamente. mais longa que seja. Né? Então, o recurso tecnológico ele é bem-vindo, ele é necessário, e está sendo implantado assim, numa velocidade, numa escala ainda relativamente pequena. Grandes grupos empresariais têm aderido. Não tenho visto na mesma proporção, por exemplo, no segmento público. Né? Não tenho visto. Mas entendo como extremamente útil porque auxilia os profissionais na construção de um diagnóstico mais assertivo, um estudo mais detalhado. Agora mesmo, eu escrevi um artigo científico, né? Uma especialização que eu concluí, sobre sinistros de trânsito relacionado a órgãos de segurança pública. Nós não temos uma memória de sinistros de trânsito envolvendo os veículos dos órgãos de segurança pública. Uhum. Não são todos os estados que desenvolvem isso. Né? E eu fiz um trabalho sobre isso. Então, é necessário, né, que nós possamos ter recursos tecnológicos, uma tomada de decisão dos gestores nesse sentido. E a indústria, né, o frotista que tem investido nisso, ele, obviamente, que tem um recurso financeiro, um capital financeiro envolvido, empregado, Sim. mas existem vidas envolvidas que, com a tomada de decisão a partir desse levantamento, desse acompanhamento, do monitoramento, sem dúvida alguma, né, isso vai ajudar a evitar que mortes aconteçam. Inclusive, vai de
A implantação de novas tecnologias vai de encontro com aquilo que você trouxe para nós aí, que é atuar não somente depois que ocorre o sinistro ou a infração, mas atuar com antecedência no quase sinistro, no quase infração, para a gente poder monitorar. As tecnologias como a telemetria, por exemplo, ela não atua no depois, ela atua no antes. Se está ocorrendo frenagem brusca, então pode ser feito um trabalho ali educacional, um trabalho preventivo. Se está ocorrendo aceleração brusca, excesso de velocidade por trecho, por setor, então a empresa pode atuar no antecedente, né, antecedendo a situação de risco, né, antes que aconteça o sinistro, antes que ocorra a infração de trânsito. Então, as tecnologias elas vêm de encontro e o setor público deixa de aproveitar uma grande oportunidade no sentido de dar essa resposta para a sociedade, né? Como seus colaboradores, como seus prestadores de serviço, como coleta de resíduos sólidos de uma cidade, o transporte público de uma cidade, como é que está o comportamento dos condutores, que faz parte de uma cidade, para dar resposta para a sociedade, como é que eles estão se comportando, como uma empresa. Um gestor de frota precisa dar essa resposta também para o seu empregador, né? Para o dono da empresa, para o setor logístico. Nós temos hoje empresas que são contratadas apenas se tiverem aquela tecnologia embarcada. Uhum. Só são contratadas se tiverem a câmera de fadiga, né? Por quê? Porque o contratante exige que aquela empresa que está sendo contratada dê uma resposta com relação ao comportamento dos seus condutores. E o setor público perde uma oportunidade quando também não atua nesse sentido. E você trouxe esse ponto que é muito importante. Permita só fazer uma correção assim. Fique à vontade. Não é de encontro, né? Porque de encontro é assim, é ao encontro do ao bem encontro, perfeito. Perfeito. Mas uma outra observação que eu faço também é que o gestor que já investiu nessas tecnologias e que mantém, que aperfeiçoa e aprimora, porque comprovadamente ele está tendo ali uma economia, né? O investimento dele também precisa acompanhar o que falamos há pouco, o cuidado com o profissional, com o trabalhador. Ele precisa reverter aquele gasto que ele deixou de ter, uma manutenção mais constante, mais permanente, por diversas razões, um dano, uma reparação, uma indenização pela via judicial que ele deixou de ter, né? É importante que ele também fortaleça esse outro lado a partir do investimento no capital humano, que é o mais valioso da organização, do grupo empresarial. Porque sem o capital humano, nada daquilo funciona, né? Verdade. Então é importante fazer esse chamamento. Nós vamos ter com certeza frotistas nos assistindo, gestores nos assistindo, e que eles possam captar essa mensagem, trazer novos profissionais para arregimentar esse grupo interdisciplinar que é cada vez mais necessário, no sentido de otimizar a operação dele. Para e passo que ele reduz custo, ele tem que aumentar o investimento para melhorar a eficiência do processo produtivo dele. Wender, me tira uma dúvida, né? A gente falou aqui agora há pouco sobre a parte pública, que Flávio te perguntou, e você teve a percepção de que realmente a parte pública não vem aderindo tanto a essas tecnologias, né? E a gente já falou que a tecnologia realmente tem sido uma aliada nesse processo, para a melhoria do direito de trânsito, né? Para ali acabar ajudando a falha humana, né? No caso, evitar a falha humana. E aí, Wender, eu queria entender, na sua percepção, qual é a virada de chave que precisa ter no setor público, qual é o pensamento que deve ser mudado, o que é que falta para essas tecnologias entrarem mais na parte pública, como telemetria, videotelemetria, câmera de fadiga, né, e as outras disponíveis no mercado. Só para complementar, Wender, porque toda vez que a gente implanta um processo de telemetria,
um projeto de telemetria numa empresa, a gente consegue verificar a redução drástica do número de sinistros, a redução drástica dos comportamentos de risco, a redução dos custos operacionais e a redução também das infrações de trânsito. Então, assim, nós temos um ganho gigantesco. Toda empresa que a gente entra, toda empresa que a gente chega, faz um treinamento, implanta um projeto de telemetria, a gente vê os dados sendo assim, muito proveitosos para as empresas, em todos os sentidos, no aspecto humano, no aspecto... Então, a tecnologia, ela vem, sim, ajudando as empresas a serem mais eficientes, mais humanas, no sentido de terem dados mais precisos relacionado ao que está acontecendo dentro da cabine do caminhão ou durante todo o trajeto. E aí fica esse questionamento do Marlon. O que é que precisa? Qual a virada de chave? Precisa de uma legislação nova, mais próxima dos municípios? Os municípios precisam somente ter interesse, boa vontade? Na sua percepção, o que é que está faltando? Bom, nós já temos muita legislação. Não é legislação, não é falta de legislação que nós podemos argumentar como subsídio para a ocorrência do sinistro, né, e para a tomada de decisão. O que falta é essa virada de chave, a pessoa, os tomadores de decisão, os decisores, os stakeholders, né, nos segmentos empresariais que ainda não aderiram e no segmento público, mudar a percepção daquilo que muito ainda, para alguns chamavam, entendiam, mas para outros ainda classificam assim, definem assim e entendem assim como custo. Uhum. Quando houver essa mudança, essa virada de chave, né, uma nova percepção, que eu deixo de entender isso como custo e passo a entender isso como investimento, e os números não dizem outra coisa, né, isso vai mudar. Quando eu sempre defendo assim, vou dar um exemplo aqui, fora desse contexto aí, mas só de forma comparada. Quando você precisa fazer uma intervenção para diminuir, para eliminar sinistro em determinado ponto de uma cidade, né, de um trecho rodoviário, você vai fazer um projeto, você vai estimar custo daquele projeto, e aí o decisor lá do órgão público, seja federal, estadual ou municipal, ele vai naturalmente, primeiro impacto, ele diz, poxa, mas é esse valor, esse montante, é isso mesmo? Está muito caro, facilmente vamos para casa de milhões, né? 1 milhão, 2 milhões, dependendo do trecho, 3, 4, 5 milhões, enfim, vamos lá. Mas aí, assim, eu sempre gosto de contrapor essa visão cara do negócio. Eu trago para... Vocês citaram o IPEA na abertura do podcast. O IPEA tem produzido aí estudos cada vez mais detalhados e valiosos para nós que estudamos isso diariamente, onde o custo social que o IPEA já provou para nós de uma morte no trânsito não é mais... Antigamente se via falar só daquela indenização do seguro DPVAT, R$ 13.500. Né? Hoje, de alguns anos para cá, de pelo menos 10 anos para cá, o IPEA rompeu essa barreira e disse para nós, provou categoricamente, cientificamente, que o custo social de uma morte no trânsito está aumentando ano a ano e nós estamos aí batendo a casa de R$800 mil. Então, se você colocar R$800 mil multiplicado pelo número de mortes, que foram mais de 5 mil, que você ilustrou na abertura do podcast, no ano de 2021, que o estudo do IPEA falou, você vai chegar numa cifra, né, astronômica. Astronômica, exato. Então, não vale a pena você investir lá, que seja 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões no projeto? Vale a pena, porque você vai investir numa infraestrutura, você vai ter uma tomada de decisão que você evitou tantas mortes. Então, esse é o preço da vida, né? O preço da tomada de decisão. Você investir para não morrer ou não investir para patrocinar a morte.
Então, é essa virada de chave que os decisores precisam mudar a sua percepção. Realmente, Wender. Fala. É uma frase forte. Forte. Frase forte. Wender, vamos chegando aqui no final do episódio, né, desse podcast. Eu queria agradecer demais aqui a sua presença. Eu acho que esclareceu muito das dúvidas que o gestor de frotas tinha em relação ao direito do trânsito. A gente viu que é uma área muito interdisciplinar, né? A gente tem vários tipos de direito ali envolvido. E para mim também foi um aprendizado muito grande. Acredito que para Flávio também. Tem dúvidas, né, que a gente traz do gestor de frotas e dúvidas também pessoais que a gente tem, e acredito que foi bem rico tudo que você explanou, né, o conteúdo explanado aqui, e deu uma clareza muito boa para mudarmos a nossa mente. Então eu queria agradecer demais a sua presença. Fica o convite, né, para as próximas vezes, para a gente bater mais um papo sobre a parte de direito de trânsito, talvez levando aí para algo mais específico, né? Mas realmente queria agradecer sua presença aqui nesse episódio conosco. Eu que agradeço, né, a atenção de vocês, a disponibilidade, a oportunidade. Em nome da FENAGDETRAN, eu agradeço. Eu queria só destacar que a FENAGDETRAN vem produzindo conhecimento, tem uma gama de grandes professores, né, que honrosamente eu integro ali. Foi 2020 para 2021, né, nós tivemos aí um processo de pandemia que alterou a vida de todo mundo, né, e a FENAGDETRAN tem difundido conhecimento. Nós vamos ter agora um evento lá na cidade de Ilhéus, tá? E é um evento que, se vocês me permitirem, eu queria só destacar que os frotistas, né, deveriam participar, tá? Vamos estar deixando também no link da descrição aqui, né? Onde... Perfeito. Deixa eu só pegar aqui a data certinha para falar. Tranquilo. Tá? A gente vai aproveitar também, Wender, e deixar aqui no link da descrição. Participando ali, né, da programação, vai ser muito rico. No mês de abril, tá? Uhum. Tem tempo para que os frotistas possam se programar. De 25 a 26 de abril. 25 e 26 de abril, tá? No Cine Teatro de Ilhéus, né, na Bahia, aí pertinho de vocês, onde nós vamos ter diversos e renomados palestrantes que têm contribuído sobremaneira na produção do conhecimento, muito útil para os frotistas, e que eles possam captar isso e levar para as suas equipes das empresas, no sentido de que a melhora possa se materializar cada vez mais, né? Dizer que a segurança viária, né, o princípio do trânsito em condições seguras tem sido o pilar de atuação da FENAGDETRAN, né? Esse princípio é capitaneado pelo professor Dr. Cássio Honorato, né, que é um integrante do Ministério Público do Paraná e coordenador técnico-científico dos congressos da FENAGDETRAN, e que muito tem incentivado os palestrantes a desenvolver esses estudos mais aprofundados, né? E é nesse sentido que eu me coloco à disposição aqui para outros episódios, nós possamos, e aí eu até sugeri para vocês, né, uma parceria, alinhar aí com o presidente Mário Conceição, uma parceria da Inflit com a FENAGDETRAN, no sentido de desenvolver outros episódios, outros podcasts, né, para que nós possamos promover a educação para o trânsito de forma mais dinâmica, tá? Pode contar conosco. Doutor Mário já está sendo convidado, já tem um tempo já, e ele tá nessa correria aí do Congresso, e aí, gentilmente, ele convidou o Wender, né, para participar, mas nós temos a intenção, sim, de trazê-lo, fazer uma parceria boa com a FENAGDETRAN, porque a FENAGDETRAN já acompanha já há algum tempo, e nós temos aí o interesse, sim, de divulgar o evento. Nós vamos colocar na descrição do vídeo o evento Trânsito e Vida, que vai acontecer no dia 25 e 26 lá em Ilhéus, na Bahia. E é engraçado que, só para vocês entenderem, né? A segurança no trânsito a caminho da escola. Esse é o tema do evento.
tudo a ver com o que a gente já comentou aqui algumas vezes. Não poderia deixar de falar, de fechar esse podcast, né? E agradecer o apoio de vocês de colocar no card aí, né? Para que a gente possa difundir. Show de bola. Então, pessoal, queria agradecer demais a presença de todo mundo que ficou aqui até o final, né? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu curtir, deixar seu comentário falando o que achou desse conteúdo e compartilhe esse conteúdo também com alguém que você acha que é bem importante de estar ali ouvindo tudo que a gente explanou aqui, tá? Então, é isso. Muito obrigado. Até a próxima e tchau, tchau.